Boa noite, vamos de live hoje. Acho que eu tô atrasada. 7 segundos, 5 minutos. Gente, vocês me perdoem pelo leve atraso. Eu espero que vocês tenham um pouquinho de paciência com essa pessoa. Nós estamos aqui hoje muito ansiosas, não, para falar e para receber essas duas meninas maravilhosas para falar sobre um defeito de cor e o silêncio das minorias. E elas já estão aqui, então eu já vou chamar porque vai ser uma longa conversa. E aí quem for chegando vai entrando. Boa noite, para quem estiver chegando. Jalusa, como vai? Oi, gente. Boa noite. Boa noite, Jéssica. Vocês estão bem? A Fernanda está falando. Vocês estão bem? Sim, tudo bem, tudo ok. Muito ansiosa, muito feliz por vocês estarem aqui, muito feliz, muito animada, tá? Sim, com certeza. Eu estou muito animada com essa interação. Eu quero agradecer pela oportunidade, né, nessa live. Acho muito importante. Obrigada. Obrigada a vocês pela presença. Olha, gente, vocês atraíram muitas pessoas. Daniela tá aqui, eu acho que é amiga da Fernanda, uma moça que escreve, né? Que a Fernanda está ajudando tá na coautoria do livro, né? Isso, Isso mesmo. muito bom. Então, já tem algumas pessoas chegando. Eu gostaria de apresentar a nossa convidada Fernanda e a Jéssica vai fazer agora, que é a nossa intérprete de línguas, e ela vai fazer a tradução do que a Fernanda for falando, e depois eu apresento a Jéssica para você. Maravilha. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Eu sou a Fernanda. Meu sinal em Libras é esse. Eu sou uma pessoa surda. Faço parte da comunidade surda. Tô travando um pouquinho. É, então, eu continuo, né, fazendo parte da comunidade surda. Estou também agora focando os meus estudos, né, em literatura. É, tá travando, tá travando. Oh, desculpa, travou bastante. O pessoal tá me vendo bem? Jéssica, a gente te ouve e te vê perfeitamente, tanto você quanto a E Fernanda. ela não tá travando para vocês, não? Não, de forma alguma. Aqui ela fica Deixa, travando e os comentários tem como trancar? tem sim. Gente, eu vou ter que é, encerrar os comentários para poder a gente poder ver a Fernanda e a Jéssica ver a Fernanda, tá? Então, eu vou desativar os comentários. Pronto, eu sinto muito, mas como essa é uma live diferente, então eu espero que vocês compreendam as demandas e essas necessidades. Melhorou, Jéssica, para você? Vamos tentar agora para ver se fica melhor. Tá. Então, pessoal, esse é meu sinal, né? Como eu havia falado, eu sou uma pessoa surda.
faço parte da comunidade surda, trabalho também, sou a pessoa que estou sempre ativa, estou pensando em conteúdos, né, sempre voltados para temáticas que eu gosto, né? Eu tenho um Instagram também, onde eu estou publicando esses conteúdos sobre literatura, junto também com questões da comunidade surda, né? E diversas outras dicas que eu estou postando lá. É isso. Bem, essa aqui vos fala à direita, é Jéssica Lacerda, tradutora, intérprete de línguas de sinais, atual coordenadora do Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Especiais Educacionais, na NAPNE, no IFBA Ceabra, onde ela também atua como professora de Libras e coordena projetos de incentivo à leitura que visam a leitura inclusiva. E é isso. Então, Jéssica, muito obrigada pela sua participação, porque você se dispôs a estar aqui e nos auxiliar nessa live, que é a coisa mais linda, que é receber essa moça maravilhosa, né, da comunidade surda, para falar sobre um tema muito bacana dentro do livro Um Defeito de Cor. Tá? Então, antes da gente começar a falar sobre as questões da comunidade surda, juntamente com a Fernanda e a Jéssica, eu quero trazer aqui como a gente chegou nessa live. Então, a gente está lendo Um Defeito de Cor, já estamos em mais da metade do livro, todos já sabem que é um baita livro, de mais de 900 páginas, e esse livro fala a história de uma menina, uma mulher negra, que veio diretamente do Benin, na África, para ser escravizada junto com a sua avó e a sua irmã. Pelo meio do caminho, infelizmente, ela sofre algumas perdas. E é uma história que, pela primeira vez, a gente está vendo sob a perspectiva do negro, do povo negro, da população negra. Só que mais do que isso, é a visão de uma mulher negra, né? Uma visão de uma mulher negra dentro da família dela, entre os amigos dela, com as pessoas com que ela se relaciona. Então, isso traz muitos elementos, muitas novidades em termos de narrativa, quando a gente está tratando da escravidão. E, sexta-feira, eu acabei de ler esse livro incrível do Itamar Vieira Júnior, que é Torto Arado. Todo mundo deve já ouvido falar, já deve ter ouvido falar desse livro, cuja personagem, né, uma das personagens principais, perde a língua. E é uma temática que a impede de se comunicar, que impede dela se envolver com o mundo, né? E ela traz problemas, porque isso acontece quando ela já conhece fala, quando ela já, né, já sabe conversar. Então, é um elemento que acontece na vida dessa personagem que me fez pensar em uma coisa, que é o silêncio das minorias, que é finalmente o tema dessa live. O silêncio das minorias. E nada mais justo do que chamar uma minoria que não tem muitas oportunidades de se manifestar, que é a minoria, a comunidade surda, né? Durante muito tempo houve muitos preconceitos, acredito que hoje ainda há, ainda aconteça muito, a Fernanda vai provavelmente falar sobre isso aqui pra gente, e eu trouxe para que ela traga essa sensação, né, que ela possa nos mostrar de alguma forma como isso, né, como essa sensação do silêncio, como não poder ser escutada, como não ser ouvida, como não ser sentida, né, como isso é ruim, como isso é prejudicial.
né? Tanto para ela, quanto para a comunidade a qual ela representa, e como para todas as minorias que aqui, de alguma forma, pode ser representada. Eu espero que eu não esteja falando muito rápido. Tá ótimo, assim. Então, tá bom. Então, vamos lá. A minha primeira pergunta é para a Fernanda, que já está devidamente apresentada, não? E a minha pergunta para a Fernanda é: como é viver no silêncio? Como é viver no silêncio? Então, viver no silêncio, para mim, é algo que faz parte do meu cotidiano, já se tornou algo até normal, né? Vocês têm um mundo ouvinte, e nós temos esse mundo também de surdos, somos uma minoria, né? Passamos por diversas dificuldades. Vou tentar resumir um pouco aqui, certo? Se eu estou tendo um pouquinho de problema com a sinalização, eu vou tentar mudar de lugar para ver se melhora, tá? Sem problemas. Enquanto a Jéssica procura um lugar, eu gostaria de falar que para as pessoas, né, que estão aqui, que podem escrever os comentários e que depois a gente vai lá dar uma olhada, essa live vai ficar salvo. Então, se quiserem comentar, posteriormente eu posso responder lá no ITV, tá bom, gente? Então, a Fernanda, todos os vídeos vão estar lá disponíveis. E aí vamos voltar lá. Pode continuar, Fernanda. Não, pode começar da onde você parou. Então, esse mundo do silêncio, né? Eu, enquanto uma pessoa surda, que vivo diariamente em situações assim, para mim já se tornou algo até normal, né? É igual vocês que são ouvintes, né? Vocês também já vivem a vida de vocês normalmente, né? A diferença é que nós somos uma minoria, né? Infelizmente a gente não consegue ter acesso a todas as coisas que gostaríamos. Por exemplo, algumas dificuldades como chegar num lugar, né, para pedir informação, né, de como para vocês, ouvintes, é fácil isso, receber informações quando vocês vão em algum lugar, né, não passam por esse tipo de dificuldade. Às vezes também passamos por outras dificuldades em relação à falta de acessibilidade que encontramos, na verdade, nas redes sociais. Falta bastante acessibilidade no Instagram, no YouTube, em diversos lugares, né? Eu, particularmente, gosto bastante de redes sociais, mas, infelizmente, acontece muito isso, né? Eu comecei um curso agora, EAD, e aí não tinha intérprete, era só com a legenda, né? Então, assim, eles não pensaram no público surdo, né? Mas também tem outros tipos de pessoas, como pessoas autistas ou pessoas que têm criança, né? Que precisam ver a legenda. Então, também, às vezes, serve como não só para a comunidade surda, né? Mas também para outras pessoas. Serve muito como acessibilidade. Outro tipo de falta de acessibilidade que a gente passa é ir em locais públicos, por exemplo, banco, prefeitura, hospital, enfim, diversos outros, né, empresas em geral, não tem uma estrutura pronta para receber o surdo com acessibilidade, então a gente passa por essa falta de comunicação diariamente, né, isso às vezes parece o fim do mundo quando você encontra um surdo, né, porque não consegue ter uma comunicação com ele. Mas no dia a dia, a pessoa surda, ela lida com isso com muita facilidade, às vezes, né? Para mim, particularmente, eu
vejo a sociedade como um meio onde tem muitos entraves ainda. Interessante, porque todas essas coisas que ela falou para a gente é normal. É tão natural que a gente não se dá conta de que isso não é natural para todo mundo, né? E eu acho interessante a gente pensar sobre essa perspectiva, porque trata-se de empatia. Empatia para a, a ausência da fala, né? Mas é também empatia para uma diversidade de outras coisas, de outros sentimentos, porque você querer uma informação e você não obter essa informação, parece uma coisa que não é possível para quem ouve, né? Para quem fala. Mas para esse mundo, né, para o mundo surdo, né, o mundo das pessoas que são surdas, é algo assim que deve ser desastroso no sentido real da palavra, porque você encontra pessoas que não conseguem lidar com isso, né? Que perdem a paciência, provavelmente, né? Não estão dispostas a entender e não querem se indispor. Então, você tem aí paciência, indisposição e falta de boa vontade. O que é uma realidade para outras minorias. Porque quando você vai falar do povo negro, e quer contar uma história sobre a sua ancestralidade, quando alguém diz que não existe racismo, por exemplo, é como se o negro não tivesse sendo escutado. É como se o povo preto não tivesse sendo escutado. É como se isso não acontecesse, de fato, né? Há muita falta de respeito nesse sentido ainda, tanto para o povo negro quanto para as outras histórias. Então, o grande fundamento aqui é essa história que é contada pelo opressor e nunca pelo oprimido. Então, eu fico muito feliz, Fernanda, que você esteja hoje falando aqui. Não no sentido de oprimido em diminuir, não isso, mas daquele que precisa ter voz e nem sempre encontra esse lugar. E como é a sua relação? Maravilha. Bacana. E como é essa relação, Fernanda, entre você e como é fazer amigos, como é na sua família, né? Como isso se estabelece, de certa forma? Como você lida já? Se isso já é uma coisa mais tranquila, se houve algum problema, né, em decorrência disso, como é? Se você quiser falar, se você quiser falar. Então, primeiro, a minha relação com a minha família, né? Todas as pessoas são ouvintes, eu sou a única surda, mas a comunicação com a minha família, eles me aceitam enquanto pessoa surda, eles não me cobram nada, né? A comunicação entre a gente consegue ser ótima, mas tem algumas coisas, né? Questão de família, né? Que a gente às vezes precisa compreender, e também pela falta de experiência com esse contato com o surdo, né? Se o surdo ele quer fazer uma decisão, quer ir para um lugar, às vezes eles acham ruim ou falam algo, né? Por eu ir só, ou por temerem eu ter falta de informação, né? Eu não conseguir me comunicar. Então, eu vejo isso, né? Eu vejo essa comunicação como algo, parece até muito complicado, né? Às vezes eu tento ter um pouco mais de paciência também. Então, na família é assim, a comunicação é muito boa, né? Apesar disso. Por outro lado, eu tenho muitos amigos surdos, né? A maioria são surdos sinalizados. Tenho Libras como primeira língua, consigo me comunicar maravilhosamente bem com eles, né? Mas os meus amigos ouvintes, a comunicação ela é boa também, mas às vezes com um pouco de receio ali, enquanto pessoa ouvinte, mas eu vou traçando estratégias sempre. Interessante saber disso, porque eu fico pensando em como a pessoa surda é tratada como se ela fosse uma incapaz. Muitas pessoas, eu já ouvi isso, né, de que,
algumas pessoas acreditam que a pessoa que é surda, ela não é capaz, né? Ela é incapaz de se promover, de estudar, de trabalhar. E eu acho lindo que isso seja normal, isso seja natural, isso seja possível, né? E você é a prova disso, né? Eu queria que ela falasse um pouco da participação dela no livro da Daniela, com a Daniela, né? Esse trabalho editorial, de coparticipação, como ela tem realizado isso, como tem sido essa experiência. Certo. Então, primeiro eu gostaria de explicar, né, que o surdo, ele usa a Libras como sua primeira língua, né? Então, eu uso a Libras não só porque eu preciso dela, né? O português, por exemplo, eu amo a estrutura do português, acho muito bonito, né? Já li muitos livros também, alguns adaptados, muitos textos, poesias, alguns textos que falam sobre surdo, né? Fico imaginando também eu escrevendo dentro da comunidade surda, sendo parte da comunidade surda, né? Organizar isso e contribuir também com a comunidade surda em relação ao português. Mas eu penso, né, a comunicação com outras pessoas, elas precisam compreender que a Libras, ela é a primeira língua do surdo, né? O português, existe muitas regras, na Libras também, mas elas são estruturas totalmente diferentes, né? Elas são estruturas que a gente precisa identificar. Por exemplo, muitos surdos possuem alguma dificuldade, né, no português. Muitas pessoas acham que eles são burros por conta disso, mas na verdade é porque o português não é a primeira língua do surdo, né? Então, a sociedade às vezes não tem a convivência com a comunidade surda e não sabe disso, pensa que o português é usado muito mais frequente do que a Libras, né? Eu, eu sempre achei muito difícil, um pouco complicado, né, de ler o português. Tem algumas coisas, né, que eu fico em dúvida, mas às vezes eu conheço alguém que pode compartilhar comigo coisas que eu já li, coisas sobre literatura, né? Pessoal que também gosta muito de português, né? Pessoal que gosta de compartilhar também. Dentro da comunidade surda, né? Tem referências muito grandes para mim, né? Então eu admiro muito. Essa pessoa em especial divulgou um livro, né? Que é Anjos da Morte. Achei muito legal a escrita dela, né? É uma referência muito grande para mim. E aí, na conversa com ela, ela me mostrou, né, algum tempo atrás, me mostrou que continua escrevendo outro livro, né? A gente ainda vai divulgar. Mas ela me chamou para estar aí junto com ela, né? Vendo a história, revisando, conversando, e aí isso aconteceu naturalmente, né? Ela me chamou para trabalhar junto com ela, como coautora. A gente trabalha muito juntas, né? A gente tem uma conexão muito grande, é uma amizade também. E é muito legal esse processo, essa experiência, é uma experiência nova para mim, né? Eu já gostava muito antes de escrever e agora trabalhando mesmo, nossa, é uma experiência muito diferente, né? É legal, eu tô adorando. Muito bom. A vontade que eu tenho de sair daqui e procurar um curso de Libras, porque eu acho incrível eu não saber que as Libras vem antes da língua portuguesa para vocês, né? Eu não entendia isso, eu não sabia disso. Isso é muito incrível. Eu acho que a maioria das pessoas não sabem disso. É uma informação muito pertinente, porque a gente, como ouvinte, a gente tem um comportamento meio que de colonizador, né? Então, aquilo que é normal, que é bom para a gente, é aquilo que é certo, né? Então, como eu falo português, eu quero que você, surda, também fale português. Eu não quero me adequar a falar em Libras, né? O mundo não quer se adequar a falar em Libras. Então, isso acaba criando uma opressão muito grande. Tem uma passagem em Um Defeito de Cor,
em que quando os escravos, os negros que foram escravizados, chegaram no Brasil, eles tinham que ignorar as suas religiões, né? E eles tinham que, obrigatoriamente, antes de entrar no Brasil, serem batizados com um nome católico, porque era o certo, né? Era aquilo que o povo colonizador queria, né? Era que os negros eles esquecessem as suas religiões e adotassem o catolicismo e os santos católicos. Então, é mais ou menos isso que a gente acaba fazendo, porque a gente desconhece. E quando a gente desconhece, a gente tem esse ímpeto, né, de querer impor ao outro aquilo que a gente toma como certo. Então, divulgar as Libras e fazer com que isso seja difundido tranquilamente, né, por mais cursos de Libras nas universidades, nas escolas, né, inclusão. Jéssica, Opa, travando travou toda. aqui. Não, Jéssica A já disse que Fernanda travou. travou. Agora é a Fernanda. Vamos aguardar. Voltou? Ela Desconectou ouviu até aqui. onde? Ela ouviu Desculpa. até onde? Sim, sim, eu entendi. Você falou sobre o ouvinte, né? Falar sobre o que acha certo, mas consegui acompanhar. Pronto. Então. E aí, né, é interessante que a gente saiba, por exemplo, eu não sei se a Daniela, ela é surda também? Sim, sim, ela é surda também. E aí o livro é em língua portuguesa ou em libras? É em português mesmo, né? Hum, O primeiro livro dela, foi a primeira experiência, né? Foi em português também. muito bom. Então, assim, é interessante a gente entender isso, saber disso e respeitar que, e agora eu não sabia, e porque a gente não se dá conta, né, de que existe produção de pessoas surdas, né? Existe produção literária de pessoas surdas. Então, eu acho que essa live ela vai abrir os olhos de muita gente para a produção cultural que está aí e que a gente não se dá conta da representatividade, né? A representatividade da comunidade surda. Eu acho isso muito importante. Eu quero bastante divulgar o trabalho da Daniela juntamente com você, Fernanda, né? E o livro dela a gente vai divulgar também e o novo, quando sair, com certeza a gente vai querer ter acesso ao material, porque é muito importante saber desse outro lado, né? Desse outro mundo, tá? Pronto, perfeito. Eu queria falar também sobre uma coisa, sobre como o livro da Daniela está sendo, como está sendo o processo, né, de criação. Tem um vídeo no IGTV dela, né, que ela já explica como foi o processo de trabalho. Se vocês se tiverem vontade para procurar, já está o vídeo lá no IGTV, né? Vai ser colocado o Instagram dela aqui, né? Vai, sim. E aí podem acessar. Pronto. E agora, Fernanda, eu quero saber de você em que meios você tem conseguido se manifestar, né? Enquanto surda, numa posição não de surda, né? Mas eu já sei que você está atuando agora, né? Como coautora de um livro, mas assim, de que outros modos, né? A comunidade surda, você e a comunidade surda têm se movimentado, né? O que você pode trazer para a gente de movimentos que manifestem a palavra do surdo, né? As libras, né? A língua, as libras. Então, a comunidade surda, é, há muito tempo, né, começou a se movimentar nas redes sociais
sobre diversos temas, né? A gente já teve várias divulgações, como, por exemplo, como o surdo vive, né? Como ele vive em sociedade. Diversos Instagrams de influencers surdos, né? Trazem essa perspectiva, né? De oferecer também cursos de Libras, né? Para compreender melhor. Também começaram algumas lives a colocar intérprete, né? Já há algum tempo, associações existem também e lutam, né, por diversas outras particularidades da comunidade surda. A tecnologia também tem sido algo muito importante de divulgação para a comunidade surda, porque, por exemplo, o BBB, né, tá tendo lives sobre o BBB com a comunidade surda, né, outros tipos de lives também. Então, eu tenho visto que antes, como eu expliquei, né, o surdo ele tem dificuldade com a língua portuguesa por ser sua segunda língua, né? Mas também começo a conhecer muitas pessoas que gostam de ler, né, mas às vezes não se posicionam, né? Pessoas surdas mesmo, que gostam de escrever, de ler, né? Então, aos poucos, diversos surdos estão aparecendo, né? Instagrams de surdos que fazem comida, que estão na culinária, né? Então, isso é uma realidade que começou mais ou menos agora, na pandemia, né? Isso não vem de muito tempo. Os SUS, eles começaram a se movimentar mais por acessibilidade, né? Isso era uma coisa que sempre teve muita dificuldade para a gente, no YouTube, no Instagram, enfim. Mas fora, nas associações, na escola, nos estudos, enfim. Na pandemia, parece que se intensificou ainda mais, né? E aí os SUS começaram a fazer lives, a colocar em defesa legendas, né? Começaram a colocar lives com intérpretes de Libras também, para mostrar que a comunidade surda existe, né? Para usar esse conteúdo de divulgação, para os surdos, para perceberem que os surdos não são poucos, né? Mas são muitos. O pessoal começou a perceber que quem usa legenda, né, tem mais acessibilidade, e aí o pessoal surdo começou a seguir mais. Então, isso quando começou a ser divulgado, né, diversas outras coisas, a rede social ajudou bastante, né, para mostrar esses conteúdos. Eu digo que a pandemia trouxe muitas coisas boas, muitas coisas boas. Por exemplo, essa conexão nossa, né? Eu estou em Ilhéus, no sul da Bahia, né? A Jéssica é em Ceabra e você está em São Paulo, né, Fernanda? Não é em São Paulo? Isso, São Paulo, exatamente. Pois é, né? Então, assim, a gente conseguiu estabelecer essa conexão, né? Criar essa live para poder falar de uma temática não suposta, né? Espontaneamente, mas que é possível, né? E que a gente hoje talvez só está aqui porque provavelmente a pandemia aconteceu e nós tivemos a possibilidade de pensar para além das nossas fronteiras reais, para as nossas não fronteiras virtuais, né? Muitas barreiras elas foram quebradas com a pandemia. Eu mesma me descobri assim, descobri que eu queria um canal na pandemia, né? Que eu queria falar de literatura, que eu queria fazer um trabalho diferente, que é trazer a literatura para pessoas que às vezes não conseguem, né? Então, todos os dias de manhã eu faço uma leitura de poesia, porque eu sei que muitas pessoas não leem, não porque não querem, mas porque elas não conseguem mesmo. Elas não têm uma cultura de leitura, elas têm atividades demais durante o dia, então elas acabam não tendo. Mas elas têm um tempo para tomar um café e ouvir uma poesia, né? Então, isso, de certa forma, traz cultura, traz uma certa leveza para a vida das pessoas. E a gente fazendo esse pedacinho aí todo dia um pouquinho, a gente vai levando cultura, literatura e coisas boas, né? Boas vibrações, boas energias aí por esse mundo, através das redes sociais, né? Do Instagram, do Facebook. É verdade.
Fernanda, eu queria saber de você o que que a gente pode, se a gente pode ter acesso a algum tipo de literatura que explique sobre a comunidade surda, o que que a gente pode ler para melhorar a nossa convivência com a comunidade surda, né? De que forma a gente pode mudar de alguma forma o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, né? Com relação à comunidade surda. Então, para falar a verdade, sobre a comunidade surda mesmo, é, eu tive a oportunidade de ler poucos livros, né? Ainda não consegui me aprofundar, mas peguei muitas dicas, né, de leituras. Quero indicar dois livros, né, que eu vejo que são muito bons e que explicam sobre a comunidade surda. O primeiro livro é esse aqui, Deixa eu anotar. Com o meu nome? Língua de Sinais. Língua, é, Língua de Herança. A autora é a Ronice Miller. Esse livro, né, ele explica sobre essa relação, né, da Libras com a oralidade, né? Também apresenta estudos mais profundos sobre, por exemplo, como foi a história dos surdos, como foi essa relação, né, com ouvintes. E o segundo livro, que eu quero mostrar também, é esse, Vendo Vozes, o nome dele. É Uma Viagem no Mundo dos Surdos. E o autor é o Oliver Sacks. Ele conta a história, ele vai explicar um pouco sobre uma pessoa surda, né, como é a vida dela, como foi a história de luta dela, né? Vai mostrar diversas coisas e experiências que ela passou na vida, numa perspectiva bem diferente, né? Dentro da comunidade surda. Então, como foi o processo de trabalho, né? Toda essa história. E eu vou deixar essas duas dicas aqui, são leituras bem interessantes. Ainda não terminei, mas ainda pretendo terminá-las. Obrigada, Fernanda. É muito bom a gente saber disso, porque é como eu estou falando, por a gente não, como eu tinha falado anteriormente, né? A gente por desconhecer um fato, a gente acaba deixando para lá e é como se não atingisse a gente e atinge sim, né? Não é porque a gente não tem um contato direto com uma pessoa que é surda, a gente nunca sabe quando isso vai nos tocar de alguma forma, né? Quando a gente vai estar ali de alguma forma. Agora, recentemente, não sei se você viu o livro, o filme O Som do Silêncio, ganhador de Oscar. E eu terminei de assistir esse filme recentemente e fiquei encantadíssima com a sensibilidade do roteiro, da direção e dos atores, né? Eu ouvi o protagonista falando na noite do Oscar sobre a oportunidade de aprender libras americanas, porque, pelo que eu entendi, há uma diferença de libras americanas para libras de outros lugares do mundo. É isso mesmo? Isso, então, é, lá, né, nos Estados Unidos, eles usam a estrutura, né, da língua ASL, que é Língua de Sinais Americana. Travou um pouquinho aqui para mim. Jéssica travou. Tá, Ah, voltei. É, então, no mundo, né, dos ouvintes,
dos ouvintes, nós temos diversas línguas, né? Na língua de sinais também, né? Tem o Ah, gestuno também, que é uma língua que envolve diversas línguas de sinais, né? Mas a língua de sinais ela é diferente em cada país, né? entendi. E aí, ele falando sobre isso, porque ele já teve que aprender a língua de sinais americanas, e eu terminei de assistir o filme e eu fiquei me perguntando, sobre o quão difícil deve ser para uma pessoa que escutava deixar de escutar. É, Fernanda está falando. Você pode repetir novamente, porque quando você começou, Jéssica travou para mim. Ah, entendi. Eu falei sobre o filme, depois eu falei sobre a língua dos americanos, a linguagem dos sinais americana, né? E depois eu fiquei me perguntando o quão difícil é alguém que escutava deixar de escutar, né? Que provavelmente a diferença deve ser muito grande. Alguém que nunca escutou para alguém que escutava deixar de escutar, né? Como isso, se ela conhece, você conhece alguém, Fernanda, que passou por isso, né? Que deixou de escutar? Você conhece alguém que escutava e não o escuta mais, né? O quão difícil deve ser isso para alguém que estava no mundo ouvinte e de repente ter que se adequar a essa nova realidade, né? Então, só para esclarecer algo, né, sobre a comunidade surda, ela é feita por pessoas diversas. Não tem uma identidade específica, né? São várias identidades. Por exemplo, eu nasci ouvinte. Com 2 anos, eu adquiri uma doença, meningite, e aí, por conta da meningite, eu me tornei surda profunda, né? Outra pessoa também que eu conheço, né, nasceu, a filhinha dela teve rubéola, e aí acabou que ela se tornou surda também. Então, existe, né, pessoas ouvintes que foram perdendo a audição também, que colocaram implante coclear e que fazem também parte da comunidade surda, que utilizam a Libras, né, como língua. Então, a comunidade surda, né, assim como os ouvintes, né, eles têm suas particularidades. A comunidade surda também, né? Existem surdos que falam em Libras, surdos que usam implante, e diversos outros tipos de identidades que vai adquirindo com o tempo, né? Então, não tem um único surdo, né, na comunidade surda, com uma identidade só, é uma variação imensa, né? É, Vocês duas travaram para mim. Tô Ah, tá. normal, tô Eu sou entendendo. surda profunda, eu sou surda profunda, né, mesmo. É, mas é uma opção minha usar implante, né? É, não tem problema também, não me torna menos surda. Às vezes a gente pensa que precisa existir essa adaptação por ela se tornar surda, mas é algo que é diverso, né? Vai acontecendo, é de pessoa para pessoa. E ela perdeu a audição muito novinha, né? Então, para ela deve ter sido menos diferente conviver do que alguém que já perde adulto, né? Alguém adulto que vai perdendo, né, a audição. Essa dificuldade para ela deve ter sido diferente, né? Exatamente. Imagine, por exemplo, uma pessoa surda, né? Eu lembro de uma história, né, que tinham pessoas ouvintes. Eu não... Travou bastante aqui. Oi, oi, oi. Tô te ouvindo, viu, Jéssica? Você tá normal pra gente.
Melhorou? Tá, então, eu sou surda, e aí eu não fico pensando, por exemplo, como será a minha voz, né? Então, assim, não houve adaptação que foi preciso para mim, né? Porque eu sou surda profunda, então essas adaptações seriam muito difíceis, né? É, eu não fiquei desesperada, não aconteceu nenhum tipo de confusão, né? Não teve um processo assim é, de dificuldades de adaptação para mim por conta da perda de audição, né? Não fiquei desesperada, mas eu fico imaginando, né? Pessoal, estou pedindo desculpa porque está realmente travando muito para mim a imagem dela. Uhum. Pode ficar Então, tranquila. esse processo de adaptação do implante ou do uso do aparelho, ou dos dois, né, na comunidade surda, é algo que cada um vai escolhendo, cada um vai adaptando a partir das suas dificuldades, né? Para mim, foram dificuldades, assim como também para outras pessoas, e a gente soube lidar. Que interessante, né? Vocês duas juntas estão trazendo para a gente uma realidade que a gente desconhece quase que totalmente. Eu recomendo muito que as pessoas que estão nos assistindo aqui que leiam as indicações da Fernanda de livros falando sobre a vida dos surdos e também assistam o filme O Som do Silêncio. Não é propaganda, gente. É realmente importante que a gente conheça esse outro lado, como é passar, e que a gente também valorize determinadas coisas que a gente tem, né? E que algumas pessoas acabam não prestando atenção, né? Eu queria falar que uma dessas coisas que a gente tem, que às vezes a gente não consegue prestar atenção, é no nosso poder de nos comunicar e de nos posicionar politicamente, socialmente, e dizer o que a gente pensa e reproduzir aquilo que é certo, aquilo que é produtivo, né? Que nós possamos aproveitar a nossa capacidade, nosso privilégio, né? De poder ler, de poder ouvir, de poder falar sobre aquilo que é importante, né? Eu acho que um dos exemplos disso é o Itamar, né? Que pôde utilizar da sua estrutura profissional para poder trazer à tona a voz do povo quilombola, à tona a remarcação de terras, à tona o movimento dos sem terra. Assim como a Ana Maria Gonçalves teve a coragem de trazer, através da voz de uma mulher, né, uma mulher negra, escravizada, toda uma história que até então nós, há muito tempo, conhecíamos apenas como pela visão dos brancos, pela visão europeia, eurocêntrica, né? O quanto é importante que a gente consiga ouvir as minorias, que a gente consiga dar voz às minorias, né? O quanto hoje uma mulher falar, uma mulher se posicionar, uma mulher preta falar, uma mulher preta se posicionar é importante, né? É muito importante que a gente divulgue assuntos dessa temática e que a gente coloque essas pessoas nos seus devidos lugares de representatividade, né? E que nós possamos aproveitar o nosso lugar de fala. Essa noite, o lugar de fala é de Fernanda. Fernanda está aqui para poder trazer, né, brilho para essa noite, porque eu fico muito comovida com o fato dela ter aceitado esse convite e dela estar aqui representando uma minoria que nem sempre tem lugar de fala, podendo ter. Né? E a gente já está com 49 minutos, eu sou
ansiosa, fico preocupada de acabar e não conseguir gravar o vídeo. E eu quero saber da Fernanda, para a gente encerrar essa live, que eu não queria que acabasse, o que que ela pode nos aconselhar em termos de comportamento? O que que a gente pode fazer, Fernanda, para lidar melhor com as pessoas da comunidade surda? O que que a gente pode fazer? Eu sei que falar Libras, eu sei que se educar nesse sentido, mas que comportamentos, que mitos a gente pode quebrar totalmente para poder conviver melhor, para poder a gente se inteirar melhor da comunidade surda e desse movimento que está acontecendo nas redes sociais e no mundo de uma forma geral. Então, primeiro, falar que é muito importante o respeito, né? O respeito para a pessoa surda. Lembrar dessas duas dicas, dessas duas indicações de leitura, né? Também lembrar que a língua de sinais, a Libras, ela é uma língua de estrutura própria, né? Não é linguagem, é uma língua. Que o surdo, ele tem ela como primeira língua, né? Tem a Libras como primeira língua. Que ele não é um mudo, né? Por isso, que eu, por usar Libras, né? Não sou muda. Enfim, tem diversas outras coisas também, né? Como, por exemplo, quando você encontrar com um surdo, quando você tiver acesso a um surdo, né? É, evite, evite tentar, evite o medo, né? Tente se comunicar com ele, né? Ele está ali naquela situação, às vezes sendo oprimido com a situação de dificuldade, por a pessoa não saber se comunicar, né? Se você não conseguir se comunicar, tente usar o celular, escreva, né? Tente usar uma linguagem gestual, tente uma comunicação, ou de repente um papel, você escreve, né? Escreve no computador, mostre para ele, né? O surdo, ele não é um monstro, então não precisa ter medo, é uma pessoa normal como qualquer outra, você pode conseguir se comunicar, é só ter paciência e compreender o surdo. É uma pessoa diferente, sim, mas ele tem opiniões próprias, né? Às vezes, se não consegue se comunicar, a gente não vai fugir, a gente vai tentar estratégias, né? E lembrar que o surdo, ele é diferente, né? Cada surdo é diferente. Então, eu sou surda, a minha língua, primeira língua é a Libras, né? Escrevo muito bem, consigo acompanhar algumas leituras labiais, né? Sou surda profunda. É, algumas pessoas pensam que porque eu não sou é, aliás, algumas pessoas pensam que eu sou obrigada, né, a ter que usar um aparelho para poder ouvir, né, então ficam, às vezes, nos obrigando a querer ouvir, mas o surdo, ele vai ser assim, ele vai ser diverso, né, vai ter surdo implantado, vai ter surdo fluente em Libras, vai ter surdo não fluente, vai ter surdo oralizado, ou que usa português, ou que usa português com mais dificuldade ou com mais habilidade, né, mas o importante é a gente ter esse contato, manter o contato com o surdo, né? Saber que é uma minoria sim, mas é uma minoria diversa. Que não são pessoas iguais, são pessoas de experiências, histórias e vidas diferentes. E é, não deixar a pessoa surda, né? Ali, sem ter essa comunicação, sem tentar uma comunicação com ela, né? Mesmo não sabendo Libras, né? Eu não estou mandando você ir fazer um curso de Libras. Se você quiser, você faz. Vai ser ótimo na hora que você conseguir encontrar com um surdo, né? Mas se você quiser tentar outras estratégias também, ou presencialmente ou nas redes sociais, né? Lembrar também de colocar legenda, seja nos stories, seja na live, chamar intérprete, ou tentar incluir, né, o surdo ao máximo
nessa vida, nos seus conteúdos, nas coisas que você divulga, né? Então, é basicamente isso. Pois é, gente. A Fernanda, como é uma pessoa muito delicada, né, muito querida, ela disse que vocês não são obrigados, né, a procurar um curso de Libras, mas eu não sou nem delicada e nem querida, então vão sim procurar um curso de Libras. Todo mundo amanhã correndo, correndo, ouvindo, que nem eu falo para ler um defeito de cor, agora eu também falo para ler torturado, é para procurar um curso de Libras. Porque a gente precisa expandir a nossa mente, né? A gente precisa conhecer esse outro mundo e a gente precisa interagir, né? Interagir com todas as minorias e tirar do apagamento, do esconderijo em que durante muito tempo a sociedade quis colocar tanto os negros quanto as mulheres, quanto os povos indígenas, todos eles, quanto a comunidade surda, quanto a comunidade de autistas, de pessoas que têm diversidades, que têm questões diferentes, mas que elas não devem ser excluídas da sociedade porque elas são diferentes, né? É o que o opressor faz. O opressor, ele retira o diferente e deixa à mostra só aquilo que ele considera correto, direito, né? Aquilo que ele considera plausível. E o humano não é assim. O humano ele é diferente, ele é diverso, né? É como a Fernanda falou, na comunidade surda as diversidades são imensas. Eu nem sabia, eu não tinha noção disso. Eu estou assim, saindo daqui 50% melhor, porque a gente descobre muito conversando sobre isso. Então, a gente precisa, assim, falar, a gente precisa, assim, se comunicar, né? E dar voz e continuar juntos, juntos, né? Eu queria que a Jéssica falasse, a gente ainda tem um pouquinho, eu sei que ela está fazendo a interpretação, mas eu acho que dá para ela falar sobre um pouquinho do trabalho dela lá no IFBA, né, em Seabra, com relação à diversidade, né, à questão da literatura. Então, se você puder falar, Jéssica, um pouquinho aí do seu trabalho nesse sentido, eu agradeço. Então, eu falei aqui que eu vou oralizar e depois vou fazer em Libras, certo? Certo. Então, atualmente eu estou trabalhando no IFBA, no campus Seabra, né? Lá no campus a gente começou já tem um tempo, clubes de livro, né? A gente juntar uma galera legal para ler, para se divertir lendo. E a partir desse projeto que aconteceu no IFBA, eu fui tendo uma ideia de um projeto pessoal também, que já era algo que eu queria fazer. Eu faço parte da comunidade surda já há muitos anos, desde os 10 anos de idade, que eu comecei a aprender Libras e estou até hoje, né, aprendendo também. E por isso eu pensei, né, em ter esse projeto de juntar literatura com um olhar mais inclusivo, né, focando nas resenhas, né, e nas indicações de livros em Libras. Agora eu vou fazer em Libras. Perfeito. Ela vai falar em Libras agora para a Fernanda ouvir o que ela acabou de explicar aqui para a gente, né? E a gente vai dar esse tempinho para ela. Só um pouquinho. Muito bem, nós estamos chegando a uma Maravilha. hora.
Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de participar, gostado desse momento. Fernanda, não tenho palavras para agradecer a você. E é isso. Beijos e muito obrigada mesmo. Eu quero agradecer muito, né, novamente essa oportunidade de participar, de levar também, né, a visibilidade para a comunidade surda. Estou muito feliz mesmo. Não quero abusar, mas aí eu quero também deixar três, três Instagrams, né, para acompanharem. O primeiro é o Duplo Lendo, né, a gente ainda está em processo de criação, né, dos conteúdos e tudo mais, mas quer que tenha acessibilidade para as pessoas ouvintes, colocando a legenda, né. É, a segunda indicação é a autora Daniela, né? Quero fazer a indicação do trabalho dela, como foi o processo de escrita dela, como é o processo todo do livro. E o terceiro é um Instagram que está um pouquinho parado, mas que eu estou me reorganizando agora também para fazer as gravações de livros, de indicações de livros, né? Vai explicar um pouquinho sobre esses conteúdos, né? Destinado para a comunidade surda também, falando um pouquinho sobre a história e adaptado para os ouvintes compreenderem também. Então, vai ter acessibilidade nos conteúdos. Muito obrigada, um beijo, adorei participar dessa live e espero que a gente continue tendo mais oportunidades de conversar também. Sempre que possível. Eu vou postar o IG, e aí lá no IG, Fernanda, ela coloca todos os arrobas que ela quiser e todas as indicações sem problema nenhum. Tá bom? A gente agradece. Perfeito. A gente agradece. Jéssica, sem palavras para agradecer você, viu? Obrigada também. Amei. Infelizmente, né, teve alguns problemas aí com a Não, internet, a não, deu minha tudo talvez certo. também, Deu tudo mas certo. nas próximas a gente vai tentar sempre melhorar, né? Vamos sim. Muito obrigada, boa noite. Fiquem bem, se cuidem.